tema dessa primeira mensagem do novo ano. Nós estamos inspirados no nosso devocional. Esse mês de janeiro, nós vamos nos inspirar nas mensagens do nosso novo devocional. E aí a primeira mensagem fala sobre generosidade. Uau! Por que não começar um novo tempo aprendendo, exercitando, treinando a disciplina da generosidade? Eu quero trazer uma mensagem do teu coração chamada Comece pela generosidade. Comece pela generosidade. O texto está inspirado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Paulo escrevendo para aquela igreja, no capítulo 8, de forma especial, Paulo elogia os irmãos da igreja da Macedônia, falando sobre a ação deles, a expressão de fé que eles tiveram de forma tão generosa. Aquilo foi tão inspirador para o coração de Paulo, aquilo foi tão incrível que ele não teve como não registrar nas Escrituras esse acontecimento como uma instrução e um ensino para a nossa vida e também para a vida da igreja. Mais precisamente no verso 4, a Bíblia diz: pediram-nos com muita insistência que com esse dinheiro pudessem participar da alegria de ajudar outros crentes. Nesta versão, na outra versão aqui, diz no verso 4, que eles pediram com muita insistência o privilégio de participar da ajuda em favor dos santos, em favor de outros crentes. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos conduza, que o Senhor derrame graça, derrame entendimento, para que a gente possa aprender tudo do Senhor e possamos exercitar para um novo tempo na nossa vida. Nos ensina aquilo que o Senhor deseja, e assim seja em nome de Jesus. Comece pela generosidade. Esse é o desafio para um novo ano, para o primeiro dia de um novo ano. Tema central desse capítulo 8, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O tema central é a generosidade. E olha, algo que eu entendo e eu quero que também você entenda assim. Se você e eu desejamos algo novo, nós precisamos começar pela generosidade. Se eu e você desejamos construir algo novo, desejamos fazer algo novo, desejamos acessar um novo tempo e um novo lugar, nós precisamos começar pela generosidade. A Bíblia fala que a generosidade é uma característica de quem ama a Deus. A generosidade é um sinal que temos Deus como prioridade. Deus abençoa quem é generoso. Deus ama encontrar um coração generoso porque o coração de Deus é um coração generoso. A Bíblia diz que Ele deu do seu único Filho para salvar a toda a humanidade. Generosidade é uma disciplina que tem que ser praticada, sabe, para que se torne algo natural, se torne algo no nosso convívio, algo comum para nós, que temos Deus no nosso coração. O sábio diz em Provérbios capítulo 11, verso 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uau! Comece pela generosidade, é o conselho que eu te dou para esse primeiro dia do ano e para esse primeiro dia do mês, você está começando um novo tempo. Comece pela generosidade. Talvez você planejou, talvez você projetou coisas para esse novo ano, para você conquistar, para você chegar lá, para você romper, para você adquirir. Não tem nada errado nisso. Muito bom se você fez isso. Mas o conselho de Deus para a sua vida, o conselho de Deus para que você possa, sabe, ao final do ano você ter contemplado tudo aquilo que você está projetando agora no começo, é você começar da forma certa, é você começar do melhor jeito. Então o conselho de Deus para você é: comece pela generosidade. Sabe, a generosidade começa quando nós entendemos que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, que Ele é quem nos abençoa, é dele que vem todas as coisas que chegam até você e a mim. Nós podemos ter muitos recursos, nós podemos ter muito dinheiro no banco, nós podemos ter muitos bens, nós podemos ter tempo, mas nós precisamos exercer a generosidade através do nosso coração. Porque existem pessoas que têm muitos recursos, mas não são generosos. Como existem pessoas que
tem poucos recursos e são extremamente generosos. Então, que tal começar o novo ano trilhando um novo caminho? Que tal começar esse novo tempo, estabelecendo, uma nova disciplina, estabelecendo um novo percurso, estabelecendo uma nova atitude. E eu quero que a gente possa meditar nesse capítulo 8, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a gente possa aprender lições. O que eu preciso fazer? A pergunta talvez que ecoa no seu coração agora é: o que eu preciso fazer para ser alguém generoso? Para eu desenvolver essa disciplina na minha vida, ou para ser alguém talvez mais generoso ainda? 3 lições eu quero trazer para você. Anote aí a primeira delas. A primeira lição, o que eu preciso fazer é: calibre a sua mente. O que eu e você precisamos fazer para andarmos nos mesmos passos do coração de Deus? É calibrar a minha e a sua mente. No verso 3, o capítulo 8 diz: pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade. E isso em dura prova de tribulação. Olha o que o texto diz. O momento que eles estavam passando, vivendo, não era fácil. Era um momento de tribulação. E a situação financeira deles também não era nada agradável, porque diz que eles estavam em extrema pobreza. Não era uma pobreza comum, era extrema pobreza. Mas o texto diz que eles transbordaram em riqueza de generosidade. A riqueza não está no nosso bolso. A riqueza não está na nossa conta bancária. A riqueza está no nosso coração. Uau! Pega essa chave aí, meu irmão e minha irmã. É preciso termos uma nova mente. É preciso termos uma mente transformada pela palavra de Deus, se nós quisermos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se quisermos ter acesso à bondade de Deus, se quisermos ter acesso às riquezas de Deus, à abundância de Deus para mim e para a sua vida, tem bênçãos de Deus liberada para você, mas você precisa calibrar a sua mente. Assim como nós que dirigimos um veículo precisa andar de pneu calibrado, porque se não calibrar os pneus se gasta mais energia, se não calibrar o pneu se gasta mais combustível, se não calibrar o pneu de forma correta corre-se o risco de um acidente. Assim também é a nossa vida espiritual. Se nós não calibrarmos a nossa mente, a gente não tem acesso às riquezas dessa palavra, aos tesouros escondidos nessa palavra, à abundância de Deus para mim e para a sua vida. Quantos crentes em Jesus, quantos cristãos em Jesus estão na igreja, vão a todos os cultos, mas vivem mendigando, vivem pedindo esmola, vivem, pedindo favor. Filho de Deus não é mendigo, filho de Deus é rico, é próspero. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Nós precisamos tomar isso, tomar posse disso, ter acesso a isso, mas precisamos calibrar a nossa mente. Se você está recebendo aí, concorda comigo, escreve agora aí um amém, glória a Deus. Escreve aí, diga: é isso mesmo, é isso. Aqui, queridos, aqui nesse texto, Paulo relata um testemunho de uma igreja surpreendente. Não era o prédio, não era a estrutura física, mas eram as pessoas, era o povo que se reunia no prédio. Quem surpreendeu Paulo não foi a estrutura do prédio da igreja, mas foram as pessoas que faziam a igreja. Eles deram de livre e espontânea vontade, insistindo. A Bíblia diz que eles insistiram em participar. Isso é um sinal de uma mente transformada. Isso é um sinal de uma mente calibrada. A pessoa insiste em participar. A pessoa paga um preço, a pessoa sacrifica para estar lá. Ela não perde por nada. Sabe, alguém que não perde por nada uma celebração de culto, não perde por nada um evento da igreja, uma programação da igreja. Ela insiste, ela sacrifica, ela molda suas programações para estar presente. Isso é sinal de alguém que tem uma mente calibrada. E a Bíblia diz que eles deram na medida dos seus bens e até mais do que isso, acima disso. Quem tem uma mente nas coisas de Deus não se limita pelas coisas dessa terra. Escreve aí para você não escrever essa frase. Quem tem uma mente calibrada com a mente de Deus não se limita com as coisas dessa terra.
não limita as suas experiências com os recursos desse mundo, dessa terra. Está na hora de eu e você calibrarmos a nossa mente com a mente de Deus, rompermos nossos limites, sabe, para que a gente possa prosperar. Esse é um novo ano e eu creio que novas bênçãos estão vindo na sua direção. Se você deseja viver algo extraordinário, nesse novo ano você vai precisar calibrar a sua mente no extraordinário de Deus. Porque de acordo com a nossa mente, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, sabe, projeta, é assim que a gente vive. Se a nossa mente está muito no ordinário, a gente só vive o ordinário. Mas se a nossa mente está no extraordinário, o extraordinário de Deus vem sobre a minha e a sua vida. Só anda sobre as águas quem alinha os seus pensamentos naquele que tem autoridade para andar sobre as águas. Paulo desafiou os irmãos dizendo: provai e vede. Essa é a chave para calibrar a mente. Vamos precisar provar. O que é provar? É dar o primeiro passo. Prove e veja que Deus é bom. Prove e veja que Deus provê todas as coisas. Prove e veja que Deus faz prosperar a sua vida. Mas para provar, você primeiro precisa dar o passo. É aquilo que nos cabe fazer. Provar e vede. Você vai ter que dar o primeiro passo. O impossível, quem fará é Deus. Sabe, queridos, a realidade daquela igreja, coração generoso, não correspondia com as ofertas que elas enviaram para ajudar os irmãos de Jerusalém. É como que a realidade da igreja, ela fala sobre uma coisa, mas as ofertas que os irmãos deram falam sobre uma outra realidade que não condizia. Assim será sobre a sua vida. Não sei se você está recebendo, mas assim será sobre você nesse novo ano. Sabe, as pessoas vão olhar e vão dizer: uau, olha onde ela chegou, olha onde ele foi, que lugar é esse? Eita, olha o que Deus está fazendo. Menina, olha para aí, chegou agora essa pessoa com esse carro, chegou agora essa pessoa com esse... Eita, que ela está prosperando. Talvez as pessoas vão dizer assim: mas a realidade dela é uma. Mas Deus está provendo algo novo, algo poderoso sobre a sua vida, algo extraordinário. Assim será sobre você. Sabe, queridos, manifestadas pelas circunstâncias desfavoráveis, assim eram os irmãos ali. Mas certamente elas seriam ali, aquela igreja seria a última igreja que poderia oferecer algo, porque eles estavam em extrema pobreza. Mas na verdade, eles poderiam tornar-se igualmente alvo de ajuda. Porque como alguém que está na extrema pobreza insiste em ajudar alguém, na verdade eles precisariam ser ajudados. Talvez você se veja assim, porque você pode estar dizendo aí: eu não tenho condições de ajudar ninguém, eu não posso ajudar ninguém, pois eu é que preciso de ajuda. As pessoas não pensam assim, não é verdade? Talvez você conheça alguém que, quando a gente movimenta algo, a gente faz uma campanha de arrecadação, as pessoas vêm lá e ficam falando, ficam murmurando, bota aquilo na sua mente: eu não tenho condições de participar, eu não tenho condições de ofertar, porque quem precisa de ajuda sou eu. Para de pensar assim em nome de Jesus. Calibre sua mente com o Deus da prosperidade. Calibre sua mente com as riquezas que o céu tem para você, meu irmão e minha irmã. Essa igreja tinha tudo para dizer isso, mas eles não disseram. A Bíblia diz que eles surpreenderam e deram de forma extravagante, abundante, uma riqueza de generosidade. Então comece a mudar os seus pensamentos sobre você hoje. Jesus já transportou a minha e a sua vida do império das trevas para o reino da luz. Então é um lugar de abundância, é um lugar de prosperidade, é um lugar de bênção. Então, se nós não olharmos para as coisas e para a nossa vida a partir desse lugar que Jesus nos colocou, nossa vida não vai mudar nunca. Quero profetizar sobre você que nesse novo ano a sua mente vai estar calibrada com a mente de Deus e você vai experimentar do extraordinário do Senhor. Você vai crescer de forma abundante, começando pela generosidade. Toma posse aí? A segunda lição que a gente aprende no texto é treinar o coração. Se a primeira lição é calibrar a mente, a segunda lição é treinar o coração. Verso 5, a Bíblia diz:
E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram-se a si mesmo, ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. É preciso treinar seu coração para viver as realidades do céu. Escreve aí, eu preciso treinar o meu coração. Escreve aí, porque é uma oportunidade para você começar um ano de forma diferente, treinando o seu coração. Você treina o seu físico, muito bom. Se você treina o seu estômago, muito bom. Mas está na hora de você também treinar o seu coração. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Coríntios, lembra da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Aqueles irmãos cheios de graça se tornaram capazes de mover a graça na direção deles. Assim será sobre a sua vida e a sua casa. Se você se mover com o coração treinado na graça de Deus, você atrai a graça de Deus para você e a sua família. Essas igrejas não tinham muitos recursos. A Bíblia está dizendo isso, que eles estavam em extrema pobreza. Estavam no meio de muitas provas e tribulações. Mas havia tanta alegria neles, que mesmo sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Deram além do que podiam, por iniciativa própria, por reconhecimento, por seu coração estar treinado nas coisas de Deus. E eles suplicaram de forma insistente para participar desse momento tão precioso. Aprenda uma lição aqui. A generosidade vai além do ter. A generosidade vai além do ter, porque se esses irmãos foram os irmãos mais generosos e eles não tinham nada, isso nos ensina que ser generoso não depende do que nós temos. Porque talvez você está até hoje dando desculpas, dizendo que você não tem condições de ajudar ninguém, você não é generoso porque você não tem recurso suficiente. Acabe com esse pensamento. Treine o seu coração em Deus. Não podemos esperar ter algo para sermos generosos. Você não pode esperar ter para ser. Você precisa ser e assim você terá. Treine o seu coração na generosidade, queridos. Treine o seu coração na generosidade e você verá Deus fazer você prosperar. Você crê nisso? Escreve aí então, eu vou prosperar de forma abundante nesse ano. Escreve aí, eu vou prosperar de forma abundante nesse ano. Você não tem que esperar sentir vontade para fazer. Por quê? Por quê, pastor? Porque você não vive por vontade ou por sentimentos. Você vive pela fé. Se você está em Cristo, você vive pela fé. Aqueles irmãos, eles romperam com seus limites, fizeram algo surpreendente porque eles viviam pela fé. Então, treine o seu coração para viver pela fé. Treine o seu coração para você se mover pela fé e não pelos seus sentimentos. Que assim seja nesse novo ano sobre a sua vida, em nome de Jesus. A terceira e última lição, e não menos importante, que a gente aprende nesse texto, é que nós precisamos moldar a nossa atitude. Eu quero recapitular para que você entenda. Nós estamos falando sobre comece bem, comece pela generosidade, tudo o que você for fazer, todos os seus planos, seus projetos, todos os seus passos que você vai dar nesse novo ano, comece pela generosidade. Essa é uma disciplina que destrava as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus ama um coração generoso. E para eu ser generoso, primeira lição que a gente aprende nesse texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. É que eu preciso calibrar a mente. Segunda lição é que eu preciso treinar o coração. E a terceira e última lição, e não menos importante, eu preciso moldar a atitude. Verso 7, a Bíblia diz que... Verso 7, a Bíblia diz: portanto, assim como tendes transbordado em tudo e em fé, em palavras, em conhecimento e em toda a preocupação, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Transbordaram
na bondade. Paulo declara que aquela igreja, são pessoas e não prédio, transbordaram na expressão de bondade. Uau, coisa impressionante. Pessoas que estavam moldadas na sua atitude. Não era qualquer atitude, não era de qualquer jeito. Eu e você não podemos fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Sabe, se nós estamos em Cristo, nós estamos em Jesus, nós não somos tão livres assim para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Você não pode, sabe, oferecer ao Senhor qualquer coisa de qualquer jeito. A generosidade começa na mente, mas também a generosidade passa pelo coração e ela se concretiza na sua ação. Ela passa pela mente, ela começa na mente, ela passa pelo coração e ela se concretiza na sua ação, na sua atitude. Então não adianta você declarar, eu sou alguém generoso, se a sua atitude não corresponde a isso. E que a Bíblia está dizendo aqui, que aqueles irmãos, eles transbordaram, irmão. Sabe o que é transbordar? É algo que passa do seu próprio limite. Transbordaram numa atitude de bondade, numa ação de bondade. Assim será sobre você e a sua casa também. Então será preciso, além de calibrar a minha e a sua mente, além de treinar o meu e o seu coração, nós precisamos moldar a nossa atitude para ser atitudes correspondentes a homens e mulheres de fé. Quem está em Cristo deve ter essa marca na sua vida. Uma igreja que prega Jesus, ela precisa ser generosa. Alguém que confessa Jesus na sua vida precisa ter um coração generoso. Não condiz alguém dizer que, olha, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu faço parte da igreja do Senhor, mas é alguém, sabe, de coração duro, mesquinho, alguém preso aos bens dessa terra, alguém, sabe, que faz questão de tudo, alguém que, sabe, briga com pessoas por causa de bens, de dinheiro, fica intrigado de pessoas por causa de coisas que se acabam. Onde nós vamos parar com isso? Nesse novo ano, eu desafio você a ter novas atitudes, a você começar bem, a começar pela generosidade. Sabe, queridos, a generosidade, ela é a marca de um cristão. É a marca que caracteriza uma pessoa que serve a Deus. Uma pessoa que tem, sabe, a mente calibrada, um coração treinado, atitudes moldadas pela presença do Senhor. Por que isso? Porque é uma característica do próprio Deus. Você encontra um Deus generoso, um Deus que deu tudo que tinha, um Deus que deu dele mesmo, sabe, um Deus que enviava comida, um Deus que sustentava, um Deus que livrava, um Deus extremamente generoso. E mais, quando nós éramos ainda pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus deu o que ele tinha de melhor, diz Efésios capítulo 2. E nos comprou definitivamente para ele. Quer generosidade maior do que essa? Isso é amor. Isso é que é amor. Nós somos generosos naquilo que nós amamos. Escreva aí. Eu sou generoso naquilo que eu amo. E naquilo que eu acredito também. Então nós amamos a nossa família, por isso somos generosos. Damos do nosso tempo, da nossa alegria, nosso amor, dos nossos recursos. Nós damos aquilo que nos custa quando nós amamos. Na igreja de Jesus não é diferente. Nós somos generosos porque amamos e acreditamos em tantas coisas que Deus faz por meio da sua igreja. Por isso, era um conselho para você começar o melhor ano da sua vida. Contribua com as coisas de Deus. Contribua com o seu tempo, contribua com seus dons, contribua com seus talentos, contribua com a sua alegria, contribua com o seu amor, mas também contribua com o seu dinheiro, contribua com recursos. Deus deseja ver o seu coração destravado, Deus deseja ver você alguém generoso, sabe? Porque quanto mais generoso você for, mais abençoado você será. A generosidade não tem a ver com quem recebe, a generosidade tem a ver com quem entrega, com quem dá. Quero concluir essa mensagem. Eu creio que você está recebendo de Deus aí. Você pode dar um amém, você pode escrever aí, você pode botar uma palminha, um coração, você pode se expressar aí através dessa plataforma. Nada melhor para começar o novo ano do que a disciplina no coração chamada generosidade. É doando
é plantando, é repartindo que nós prosperamos. Se você deseja um ano próspero, seja alguém generoso. Se você deseja um ano próspero, seja alguém generoso. O texto diz que pela fé eles deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois eles deram seus recursos aos irmãos. Vocês conseguem perceber que a essência do coração generoso é primeiro se entregar à missão e depois é entregar os recursos às pessoas para que a missão se cumpra. O coração generoso não compromete o lugar de Deus na sua vida. Você quer ver se alguém é generoso ou não? Só você olhar o coração dessa pessoa. Se no coração dela estiver primeiro o dinheiro, primeiros bens, primeiras coisas desse mundo, ela está colocando no lugar de Deus. Pessoas assim não são generosas. Pessoas assim são, avarentas. E é muito difícil alguém assim. Então, que tal você começar a mudar, começar a destravar, pedir ajuda ao Senhor se você tem dificuldade nessa área. Deus quer fazer em você e também quer usar você para fazer em pessoas. Quero concluir aqui que a manifestação da prova do amor de Deus para com você seja a manifestação da prova do seu amor para com pessoas, para com o próximo. Que isso seja motivado pela sincera preocupação, pelo sincero amor, pelo sincero coração generoso que Deus ele possa te dar, que Deus ele possa construir em você. Eu creio demais que nós seremos uma igreja assim, surpreendente, uma igreja, ousada, uma igreja cheia da vida de Deus, uma igreja em que, a sua realidade ao seu redor, a sua realidade estrutural não condiz com a realidade espiritual. Ela vai muito mais além. Ela é muito maior do que uma estrutura. Ela é muito maior do que um prédio. Ela é muito maior do que as condições, aparentes, do que o lugar que ela está. Assim era aquela igreja de Coríntios capítulo 8. Assim será sobre essa igreja. Assim será sobre a sua vida e a sua casa nesse novo ano. Eu profetizo que esse será o ano da sua maior prosperidade. Você toma posse? Em nome de Jesus. Vai ser um ano em que os seus projetos vão sair do papel. Seus sonhos vão acontecer. Vai ser um ano em que a empresa vai crescer, vai dar certo. Em que você vai prosperar. Mas antes disso, comece pela generosidade. Esse é o conselho de Deus para a nossa vida no primeiro dia do ano. E a gente precisa ouvir Deus falar. Quem tem ouvidos, ouça Deus falando. Então, tome uma decisão hoje. Calibre a sua mente. Treine o seu coração e molde a sua atitude. Que assim seja, em nome de Jesus.